E o título da mensagem de hoje se chama Somos Filhos de Deus. Somos Filhos de Deus. E o texto se encontra lá na Epístola de João, de 1 João, capítulo 3, do versículo 1 ao 3. Gostaria de ler com vocês. A tradução que eu estou usando aqui é a tradução Revista e Atualizada, mas você pode acompanhar tranquilamente em sua Bíblia. O apóstolo João diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Outras traduções ele vai estar trazendo: todo o que nele tem esperança, assim mesmo purifica-se, assim como Ele é puro. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus, meu Pai, obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado porque estamos aqui sedentos para ouvir a sua palavra, Senhor. Que o Senhor venha se manifestar através da minha vida e que a minha boca venha trazer segurança, Pai, e paz para esses corações, Senhor. Muito obrigado. Conduz essa manhã pelo nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Irmãos, recentemente, é constante na vida de muitos aqui, acredito, assim como eu, na semana passada, antes de preparar essa mensagem, vi uma reportagem dizendo comentava assim na televisão, que o rapaz estava à procura, na verdade, do pai. Ele procurava o pai, na verdade, ele queria um reconhecimento, ele queria, num documento dele, de identidade, o nome lá do pai, né? Filiação do pai, né? O nome, ele queria ter esse nome. Era importante, parece que ele estava galgando alguma coisa por emprego, algo assim. Então, a gente, dia após dia, nossos dias, a gente tem essa certeza, uma certeza de que temos uma filiação em Deus. O apóstolo João, eu vou estar introduzindo a mensagem com vocês, trazendo um pouco do contexto. A primeira epístola a João, ela é escrita com o intuito de advertir e instruir o povo de Deus sobre as falsas heresias que existiam naquela época. A gente sabe que todo o Novo Testamento, após o início da igreja primitiva, de Atos, as cartas do apóstolo Paulo, João, Pedro, elas têm um peso doutrinário para a igreja. Ela vai trazer doutrinas para a igreja, assim como o cristão deve ser, assim como o cristão deve andar, e assim como deve ser a vida do cristão. E João, ele não está fazendo diferente aqui. Ele está combatendo uma heresia que era muito famosa naquele tempo, que Jesus Cristo ele não tinha vindo em carne. E essa heresia se chamava docetismo. E ele combatia isso em suas epístolas. João faz uso de contrastes para escrever e advertir os irmãos. Então, será comum nas epístolas de João ele constatar a vida do cristão, a vida do injusto, a vida do pecador, a vida do justo, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, vai ser comum na sua leitura, você vai identificar isso nos escritos da Epístola de João. João, filho de Zebedeu, escreveu o Evangelho de João e agora escreve as epístolas. A primeira grande instrução de João, em sua carta, é que nós devemos sempre ter comunhão com o Pai e com o Filho, por meio do Espírito Santo de Deus. João diz que o intuito de escrever essa carta é para que tenhamos uma alegria completa. Ele vai dizer lá em 1 João 1,4, estas coisas eu vos escrevo para que nossa alegria seja completa. Os 2 primeiros capítulos dão ênfase a essa comunhão. E o terceiro capítulo que a gente vai entrar e que a gente vai abordar durante essa manhã, ele vai falar sobre filiação. Na verdade, há uma quebra, a gente chama
dentro da teologia bíblica, há uma quebra ali da perícope. Ela, na verdade, ela se inicia em 1 João, capítulo 2, versículo 29, quando ele vai falar que somos nascidos de Deus. Então, ele entra e ele inicia esse capítulo 3, dizendo o seguinte: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Vede que grande amor tem nos concedido ao Pai. O apóstolo está trazendo aqui o que concedeu essa filiação é o amor de Jesus Cristo por nós. Esse amor que é relatado lá em João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ele vai citar novamente em 1 João 4,10, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação por nossos pecados. É desse amor que João está falando. É desse amor que nos concedeu a salvação. Propiciação, muitas vezes a gente não entende o que é propiciação, é se tornar propício para alguma coisa. Deus, Ele veio se tornar propício por nós, para que nós possamos não herdar mais a culpa do pecado. Independente da nossa natureza, depois de Gênesis, herdamos a culpa do pecado. O pecado original, que é relatado lá em Gênesis. Então, o que nos faz sermos esse filho, o que nos faz ser concedido esse amor, é o amor de Cristo. Concedido essa filiação em Deus, é o amor de Cristo. O plano da salvação já foi bolado muito antes, lá atrás em Gênesis, com o amor de Cristo sobre mim e sobre você. Somos nascidos de Deus, como ele fala no versículo 29. Logo, nossa filiação é o Pai. Esse amor que foi concedido pelo Pai nos faz sermos filhos de Deus. O apóstolo Paulo vai falar em Romanos 8,15. Porque não recebeste o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. Querido, eu quero que você entenda que através do amor de Jesus Cristo, nós somos feitos filhos de Deus. E ter uma filiação, ter uma identidade em Cristo, isso é importante para nós. Como havia falado anteriormente, pessoas que buscam uma identidade, uma filiação em um pai terreno. E nós temos aqui uma filiação celestial. Ele nos dá uma nova identidade nele. Quando pegamos um documento de RG, de identidade aqui, o que tem lá em cima? A primeira coisa, tem lá, né, a data de expedição, o número e tal, e depois logo embaixo vem o seu nome e embaixo, filiação. Aí geralmente tem o nome do pai, o nome da mãe. Isso quer dizer que somos filhos de Maria, pai de Ciclano. Isso quer dizer que somos filhos, herdamos uma natureza dessas duas pessoas. Herdamos traços genéticos dessas duas pessoas. Vamos dizer assim, 50% pai, 50% mãe. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que sermos filhos de Deus significa partilhar da mesma natureza de Deus. Você e eu temos a mesma natureza de Deus. Nós temos dentro de nós características de Deus. Eu quero que você entenda nessa manhã que ser filho de Deus não é apenas estar aqui dentro aos domingos, não é apenas conhecer esse Deus e ouvir falar desse Deus, porque eu acho que hoje a igreja ela caminha por um lado muito obscuro, porque muita gente ouve falar de certas coisas e certas doutrinas, mas a gente não conhece. A gente não conhece ao fundo o que somos. Quando você recebe uma nova identidade,
em Deus, você se torna herdeiro de Cristo. Herdeiro de Deus, co-herdeiro em Cristo. O apóstolo Paulo, parece que ele escreveu essa epístola juntamente com João, porque um completa o outro. Olha o que ele vai falar em Romanos 8,17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, como filho, você herda do seu pai. Muita gente aqui pode herdar bens materiais, casas, carros, sei lá, apartamento, coisas comuns. A gente vai herdar do Senhor coisas celestiais. Ser filho é ter privilégios. Por que ser filho é ter privilégios? Porque nós somos e se relacionamos com uma forma diferente com o Pai. Não é verdade? Como você teria cuidados para falar com certa pessoa, você não precisa ter esse bloqueio para falar diretamente com seu pai. E muitas vezes nós esquecemos disso no nosso dia a dia. Nós criamos um bloqueio entre Deus e nós, e não entendemos que Ele é nosso Pai, que a gente pode falar diretamente com Ele. O filho se relaciona com o pai de forma diferente. No Antigo Testamento é muito comum vermos herança dos pais nos filhos. Em todo momento na Bíblia você vai ler, desde a história de Abraão, de Isaac, você vai ver lá, Isaac, filho de Abraão, você vai ver, como eu havia falado aqui no começo, João, filho de Zebedeu. Por que é importante ter o nome do pai? Porque todos te conhecem, tem um pouco do conhecimento do que você é pela figura do seu pai. Lembra que eu falei que a gente herda traços genéticos, a gente herda características de pai, dos pais? Assim é com você e assim é comigo. João 1, mas ele continua aqui dizendo no versículo que o mundo não nos conhece porque não o conheceu. João 1, capítulo 11 ao 13, vai dizer que ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Continuando o versículo, ele vai falar que não é por sangue nem por carne, mas sim pela vontade de Deus. Você está entendendo? Você está entendendo o que está acontecendo aqui essa manhã? Eu costumo dizer que o cristão, em nossas conversas com amigos próximos, quando a gente conversa um pouco sobre o Evangelho, eu costumo dizer que o cristão, ele não sabe o que ele vive. E a gente sai caminhando como se estivesse tateando as coisas, com uma venda na cabeça, nos olhos tateando. A gente vive com uma certeza de que Deus é o nosso Pai, que nós temos uma herança em Cristo. E ser filho é ser da mesma natureza de Deus. Muitas vezes, no nosso dia a dia, de caminhar, vivermos a nossa vida, nós vivemos e nos esquecemos de quem somos. Não é verdade? O fato de deixarmos de perceber quem somos, muitas vezes nos faz tropeçar. Os problemas da vida, as dificuldades, nos faz esquecer a nossa identidade em Cristo. E aí procuramos respostas e soluções em muitos lugares, menos na casa do Pai. Talvez você tenha andado por aí, vivendo uma vida sem saber realmente quem você é. Talvez a prática do pecado tenha apagado do seu coração a certeza dessa filiação. Você está tão enfiado, encalacrado na prática do pecado que você não enxerga, que você não consegue ver que o Senhor é o seu Pai. E que Ele não se separa de você, apesar das drogas, apesar do adultério, apesar
de uma vida errada, Ele almeja ter esse relacionamento contigo, porque Ele é seu Pai. Não é assim, gente? Quantos já tiveram essa experiência em casa? Quantos já tiveram de ter decepcionado seu pai? Agora seu pai terreno, aqui eu estou falando, seu pai terreno. E na verdade você está decepcionado, achando que seu pai não vai querer mais falar com você, vai te botar para fora de casa, e seu pai vai com aquele amor. Vem cá, meu filho, te pega pela mão. O que houve, meu filho? Vamos tentar mais uma vez? Vamos prosseguir? Por quê, gente? Por quê? Por quê? Porque nós temos a mesma natureza de Deus. Vou trazer para ilustrar essa história, a história do Rei Leão aqui. Ficou muito conhecida na internet, o pastor Cláudio Duarte falou muito sobre isso, e outros pregadores usaram muito. Mas eu gosto porque acho que muitas pessoas já assistiram esse filme e vou trazer essa ilustração prática para a igreja. Quantos conhecem a história, levanta a mão assim, do Rei Leão? Então, na verdade ali o Simba, ele era filho do rei, né? Não é verdade? E aí, ele tinha uma promessa. O pai dele levou ele lá no alto monte e falou assim, está vendo toda essa terra aqui, ela é sua, de direito seu, porque você é meu filho. Então você vai reinar sobre ela. E aí acontece que o pai dele vem a morrer numa guisada de gnu, e ele foge com medo do tio que quer matar ele, o Scar, que queria assumir ali o reinado. E aí ele vai viver uma vida perdido. Ele encontra o Timão e Pumba, os caras que são legais, e vai vivendo aquela vida lá, né? Ratuna Matata, né? Se preocupa com nada e tal, está vivendo a vida dele lá, amarradão. Só que ele se esquece de quem ele é. Ele se esquece durante esse processo, e talvez a sua vida tenha sido assim. Você tem caminhado, vivendo os prazeres da vida, ou vivendo o dia a dia, o que a gente chama de viver na roda do rato, sabe? Ou então o cachorro correndo atrás do rabo. Você está o dia inteiro, vive para trabalhar, trabalha para viver, vive para trabalhar, trabalha para viver, e você esquece que você é filho de Deus. E assim, o que acontece? Chega um exato momento, que o macaquinho lá abençoado, pum, dá uma batida na cabeça dele e ele acorda. Bom, é esse cara que eu sou filho do rei. E ele volta e vive a vida que o pai dele tinha separado para ele. Então está na hora de hoje, igreja, nós voltarmos a viver o que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Nós sairmos dessa roda do rato, sairmos de ficar correndo atrás do nosso rabo e vivermos a vida que o Senhor tem para nós. Vou passar para o versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Bom, vamos prestar atenção no que o apóstolo João diz aqui. Amados, agora somos filhos de Deus. Ele traz uma afirmação novamente. Não tem dúvida no texto. Somos filhos de Deus. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Aqui o apóstolo João, ele está falando sobre a segunda vinda de Cristo. Eu não vou estar entrando em escatologia aqui. Ele vai estar trazendo aqui quando Jesus voltar pela segunda vez. E essa é a certeza que está baseada nesse versículo de João, na volta de Cristo, que Jesus Cristo um dia vai voltar. E tudo será completo. Lembra que ele falou lá que era para que nós tenhamos uma alegria completa? É disso que João está falando. Seremos glorificados, passaremos por um estado de glorificação. Teremos um corpo glorificado, revestido. Nós iremos até a glória, estaremos destinados à glória de Deus. Porque, David, como é que é isso? Como é que eu haverei de ser igual a Ele, semelhante a Ele? Nós esquecemos que o propósito da criação de Deus, lá em Gênesis, é façamos o homem à nossa imagem e semelhança.
Eu e você somos a semelhança de Deus. E muitas vezes você não entende isso. Muitas vezes você não entende o propósito de Deus para a sua vida. Mas como é que vai ser isso, Deus? Eu vou ser igual a Deus? Eu vou ser um Deus, então? Porque tem heresias, irmão, que fala que a gente é Deus, tá? Então a gente tem que ter cuidado com isso aqui. Lembra que eu falei que o apóstolo João estava combatendo heresias que eram muito comuns naquela época e que na verdade também que são hoje, na verdade? Quantas heresias tem por aí, irmãos? As pessoas não pregam a palavra de Deus. As pessoas trazem revelações, adivinhações e a palavra de Deus. Então ele está dizendo aqui que seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. A Bíblia nos diz que ninguém viu a Deus. 1 João capítulo 4, versículo 12, ele vai dizer que ninguém jamais viu a Deus. Eu não sei se vocês sabem, mas Moisés lá no Antigo Testamento, quando a sarça pegou fogo, e ele sentiu a presença de Deus, Deus se manifestou através daquela sarça ardendo, se consumindo em fogo. Ele disse que ele virou de costas e ele sentiu a presença do Senhor passar. Que quando ele virou, ele não conseguia ver. Deus é retratado na Bíblia como o invisível de Deus. Ninguém jamais viu a Deus e haveremos de vê-lo como Ele é. Olha que riqueza esse texto bíblico, irmãos. Quando eu falei que eu fiquei uma semana debruçada sobre esses textos, eu vi a maravilha que é ser cristão. Essa certeza. Sabe aquilo de você não saber para onde você vai, o que você é? Eu dividi essa mensagem assim: o que somos, o que seremos e o que temos que ser. O versículo 2, ele está dizendo o que seremos. O primeiro, ele falou que nós somos filhos de Deus. O apóstolo Paulo, de novo, vai dizer em Romanos 8, 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem o quê? Conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Eu e você vamos ser a imagem do Filho do Pai. Você sabe o que é isso? Nós vamos ser a imagem do cara, Jesus Cristo. Já se parou para se pensar nisso? Seremos igual ao Pai, na sua essência. Qual filho, me diz aqui, qual filho que um dia não sonhou ou almejou a ser igual ao Pai? Esses dias eu estava em casa e o Dudu, meu filho menorzinho de 5 anos, ele virou assim: pai, o Gael lá da minha sala, ele fala que vai ser astronauta, não sei o que, não sei o que. Mas pai, eu quero ser igual ao Senhor. Eu quero ser igual ao Senhor. Aquele olhar de uma criança com os olhos cheios de água, de admiração. Quantos aqui já não admiraram o Pai? Eu quero que hoje, você saia daqui com esse olhar de admiração para o seu Pai, com um olhar de admiração para Deus, e você olhe e fala assim: eu quero ser igual a você, eu quero ser semelhante a ti, semelhante ao seu filho, eu quero viver essa filiação em ti. Como havia falado anteriormente, o nosso erro de viver uma vida cristã é não sabermos para onde vamos. Aposto que se perguntarmos, fizermos uma enquete na rua, saímos pela rua perguntando: irmão, você é cristão? Sou. Você é crente? Sou. Você sabe do que você é salvo? Não, sei não. Eu sei que eu creio em Jesus. Tá, e o que é crer em Jesus? Não sei, eu acredito, eu vou lá no culto. Então, irmãos, a gente tem que saber o que está escrito nisso aqui. Eu falo que o cristão, ele não vive as verdades de Deus, porque ele não sabe o que está escrito aqui. E muitas vezes você fica correndo atrás de conquistar coisas que já foram conquistadas para você. Você só tem que tomar posse. Mas só que você não vive isso aqui. Você sabia, por exemplo, que você está destinado à glória de Deus? Você sabia que você vai viver uma eternidade com Cristo? Por que é tão difícil?
Por que é tão difícil para o homem crer em um Deus invisível, em um Deus que nunca se mostrou, a não ser através de Jesus Cristo? Por que é tão difícil? Por que é tão difícil para o homem que é falho, um homem que é mortal, crer no imortal? Por que é tão difícil? Porque a gente não consegue ver, mas a gente consegue sentir. É esse Deus, é essa eternidade que vamos viver com Cristo. É essa certeza que o apóstolo João traz nas suas cartas. Ele não fala se, ele fala sabemos. Sabemos. E se você trouxer, desde o versículo 1, ele vai testificar isso 3 vezes. Sabemos que somos filhos de Deus. Agora que somos filhos de Deus, seremos semelhantes a Ele, porque veremos como Ele é. Olha que poder maravilhoso, olha que glória espera por mim e por você. Só que não dá para continuar o texto se a gente não juntar, porque o versículo 3, ele tem um E aí na nossa frente. O E é a conjunção. Então, a gente vai trabalhar o segundo junto com o terceiro. Ele vai dizer assim: e a si mesmo purifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Existe um E que traz continuidade ao texto, como eu havia falado. Então, João está dizendo aqui que se você é filho de Deus, se você sabe que vai ser igual ao Pai, então ande igual a Ele. Não é pelo que você pode, e sim pelo que você já é, pelo que você já foi conquistado por você. Ele fala lá em 1 Pedro 1, 15 a 16. Pode postar, pode isso. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento. Sede santos, porque eu sou santo. O nosso problema é complicar e tentar conquistar o que já foi conquistado. Eu havia falado isso aqui anteriormente. Santidade não é uma coisa que eu devo fazer para me tornar algo. Santidade é algo que eu faço porque eu já sou. Viu a diferença? Viu a diferença? Eu tenho certeza do que eu sou. Se eu sou, eu vou andar digno do que eu sou. Não devo viver uma vida santa e boa para me tornar cristão. Devo viver uma vida santa porque eu sou cristão. Quantos aqui vivem esperando algo? Não é verdade? Muitas vezes as pessoas falam assim: eu não vou falar com aquele cara ali não, porque ele não falou comigo. Eu não vou abençoar ou ajudar aquele cara ali, porque ele nunca me ajudou. Eu não vou sair com ele, levar ele lá, dar esse presente para ele não, porque ele nunca me deu nada. Ou seja, você está esperando a pessoa fazer, para depois você fazer. Mas não é isso que a Bíblia fala. Tem alguma coisa errada. Você faz porque você é, independente de o que o outro faz ou não. É isso que a gente tem que entender. É isso que a gente tem que entender. Eu queria chamar o Ministério de Louvor, por favor. Existem privilégios em ser filhos de Deus, como eu havia falado aqui. Você recebe uma herança do Pai. Você se torna herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Olha que maravilha. Olha quantas verdades existiram nesses 3 versículos. Eu poderia estar aqui falando sobre milhões de coisas, sobre paternidade, e é um pouco sobre o que a gente está falando, paternidade e filiação. Porque quantos de nós temos esse relacionamento com o nosso Pai? Ou almejamos, ou gostaríamos que o nosso relacionamento fosse melhor, tanto com o seu Pai terreno, como o seu Pai espiritual. Ser filho de Deus nos traz segurança, nos traz conforto. Ser filho de Deus nos traz a certeza da eternidade, de viver uma vida com Cristo, onde não haverá choro, onde não haverá ranger de dentes. Ser filho de Deus nos traz
uma alegria, os frutos do Espírito, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Chegará um dia que seremos iguais a Ele. Mas olha, não quero que você confunda. Você não será igual a Ele em todo poder e glória. Em poder, nos atributos não comunicáveis de Deus. Você será Ele em sua semelhança, na sua natureza, na sua benignidade, na sua fidelidade, na sua alegria, na sua comunhão. Eu quero que você saia daqui essa manhã entendendo o que é ser filho de Deus. E a santidade é algo que a gente, como eu havia falado, não devemos buscar para ser. Nós buscamos porque somos filhos de Deus. Bom, se você pensa que ser filho de Deus, cristão, é apenas viver uma vida boa, tentar ser melhor que outras pessoas, frequentar cultos aos domingos e seguir algumas regras de norma e conduta, não é assim que o Novo Testamento diz que é o cristão. Nós temos vivido um relacionamento com Deus, muitas vezes, um relacionamento de amigo, e não um relacionamento de pai. Esse é o nosso erro. Deus, Ele não é nosso amigo, não só nosso amigo, mas Ele é nosso pai. Ele quer você próximo dEle. Sabe, quando aquilo te magoa, que dói o seu coração, ou quando você não tem mais para onde ir, corre para os braços do Pai. Faça como o apóstolo João, reclina a cabeça dele no peito do Pai e fala para o Senhor: Pai, Pai, hoje eu estou destruído, Pai. Pai, me ajuda. Senhor, eu sei os caminhos que eu tenho prosseguido, mas sei que não são os caminhos que o Senhor tem para mim. Senhor, me mostra esse caminho. Pai, anda comigo, Pai. Qual é o pai que vê o filho sofrendo e não vai ajudá-lo? Qual é o pai que vê o filho necessitando de um abraço que não vai dar? Bom, como eu havia falado, nós temos vivido um relacionamento de amigo com Deus, quando Ele quer ser nosso Pai. Eu e você jogamos fora, muitas vezes, tudo que foi conquistado na cruz, porque não sabemos o que vivemos. Você nasceu de novo, você nasceu do alto, você nasceu do Espírito. Você é a própria natureza de Deus. Dentro de você, Ele soprou o fôlego de vida. E nesse fôlego, você tem um gene de Deus dentro de você. Sabe, um DNA. Muitos cientistas, quando vão estudar, eles dizem que o homem é composto de água. Não é verdade? 80% de água e o resto de material humano, genético, misturado. E se um cientista trouxe que o homem é composto de terra, e o homem foi feito do quê? A Bíblia diz que o homem foi feito do quê? Do pó da terra. Não sei se vocês viram, há um tempo recente, descobriram que as moléculas do DNA, existiam um tetagrama nela, e esse tetagrama era o nome de Deus, em hebraico. Então, cada vez mais a ciência tenta ir contra a Bíblia, só que ela não consegue. Cada vez que ela vai, ela encontra mais indícios de que Deus é verdadeiro, de que Adão e Eva existiram, e de que nós vivemos e somos filhos desse Deus maravilhoso. Mas, apesar de tudo isso, eu não quero dizer para você que, independente desse relacionamento que você tem vivido com Deus, de amigo e não de filho, você tomar cuidado, porque você não pode ser filho de Deus e não se parecer com seu pai. A partir de hoje, a partir dessa manhã,
A minha oração é que vocês saiam daqui parecendo cada vez com seu Pai. A Bíblia diz que nós seremos transformados de glória em glória, até chegarmos à estatura de varão perfeito, nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, eu não vou fazer aqui apelo, não vou te chamar à frente. Na verdade, eu não preciso apelar a nada. Jesus Cristo é um tesouro. E aqueles que o acham têm grande felicidade no coração. Eu não vou aqui apelar para você vir aqui à frente, para você aceitar esse Jesus que é maravilhoso. Eu só peço que você se renda, abra seu coração, se renda a esse Deus, se renda a esse Pai que te ama.